Looks Maxing é uma tendência que existe na comunidade incel há muito tempo, mas recentemente se tornou mais popular. Enquanto algumas das técnicas são inofensivas, como ir à academia ou cortar o cabelo, outras são muito mais perigosas. Desde procedimentos, faça você mesmo, como esmagamento de ossos e injeção de hormônios em si mesmo, até cirurgia ocular, que deixou pessoas parcialmente cegas. Vamos investigar? Se você gosta de mistérios da internet e conteúdo geralmente perturbador, sinta-se à vontade para se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdo como este. Se você tem interesse em apoiar o canal, pode se tornar um membro do Ko-fi ou um membro do canal para ter acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios, ou pode me deixar uma gorjeta clicando em agradecer abaixo deste vídeo. Obrigada a todos que consideram isso. Este vídeo se concentrará em várias técnicas de maximização de looks, que podem ser gatilhos para aqueles com dismorfia corporal. A descrição do espectador é aconselhada. Você pode clicar no link na descrição para assistir a uma versão mais longa, sem cortes e sem anúncios deste vídeo, que apresenta detalhes extras que não eram adequados para esta edição. Provavelmente todos vocês já viram o meme que está na tela agora, afirmando que a diferença entre um Chad e um incel é apenas alguns milímetros de osso. Isso circulou na comunidade incel por anos, junto com as visões acompanhantes de que a desejabilidade de um homem para as mulheres é baseada quase inteiramente em sua aparência física. De acordo com os incels, os Chads, ou homens que são universalmente atraentes para as mulheres, têm certas características que os incels não têm. Eles são altos, musculosos, com ombros largos, mandíbula e maçãs do rosto proeminentes e angulares, e os chamados olhos de caçador, que têm uma inclinação cantal positiva ou neutra, pouca ou nenhuma exposição da pálpebra superior e sobrancelhas grossas e baixas. Alguns membros da comunidade incel acreditam que se você não nasceu como um Chad, você perdeu na loteria genética e está tudo acabado para você. Não há esperança de melhorar, então você pode muito bem desistir. Outros, no entanto, acreditam que vale a pena tentar mudar sua aparência para melhorar seu valor de mercado sexual ou valor de mercado sexual através de um processo conhecido como Looks Maxing. Este era um termo que raramente era ouvido fora dos fóruns incel, mas nos tempos recentes tornou-se uma tendência mais mainstream, e agora você pode encontrar inúmeros vídeos e postagens no TikTok, YouTube, Instagram e em outros lugares ensinando como fazer Looks Max. Algumas das técnicas promovidas são suas dicas médias de glow-up ou makeover, coisas como cortar o cabelo, perder peso, ganhar músculo, clarear os dentes, iniciar uma rotina de cuidados com a pele, mas há um lado muito mais sombrio e perigoso do Looks Maxing que vamos focar neste vídeo. Vai muito além de ir à academia ou hidratar o rosto, e algumas pessoas estão até mesmo dispostas a arriscar suas vidas por isso. Antes de chegarmos às técnicas extremas de Looks Maxing conhecidas como Hard Maxing, vamos primeiro abordar brevemente o Soft Maxing. Soft Maxing envolve métodos não invasivos e relativamente baratos de melhorar a aparência física, como os que mencionei antes, cortar o cabelo, construir músculos, etc. Outros métodos incluem tratar acne ou outras condições de pele, melhorar o estilo pessoal, usar lentes de contato coloridas e tomar suplementos de venda livre, como beta-caroteno, para melhorar o tom de pele e colágeno para melhorar a qualidade geral da pele. A maioria dessas técnicas não é inerentemente perigosa, no entanto, existem alguns métodos altamente questionáveis que são promovidos para alcançar as características desejadas. Por exemplo, a prática de Starve Maxing, que é exatamente o que parece, evitar refeições para perder gordura corporal. Espero que seja desnecessário dizer que isso é incrivelmente perigoso e pode até resultar em transtornos alimentares. O que é bizarro nisso é que ser muito magro nem sequer é visto como desejável na comunidade Looks Maxing. Você vai querer ser musculoso? Então pular refeições pode ajudar alguém a perder peso inicialmente, mas na verdade é contraproducente a longo prazo.
Outra sugestão preocupante é o white maxing, que envolve técnicas destinadas a fazer alguém parecer mais caucasiano, como descolorir os cabelos ou usar cremes para clarear a pele. Isso é problemático porque sugere que pessoas não brancas são inerentemente menos atraentes, o que simplesmente não é verdade. Muitos brancos, eles mesmos se bronzeiam artificialmente ou tomam sol para escurecer a pele, então não é como se houvesse uma cor de pele que todos querem ter, e eu, pessoalmente, não acho que isso tenha algum efeito na atratividade. Como é geralmente aceito dentro da comunidade de maximização de luxo que características masculinas são mais atraentes, muitos também buscam maneiras de aumentar os níveis de testosterona. Existem algumas maneiras comprovadas de fazer isso, como exercitar-se e levantar pesos, comer uma dieta equilibrada e saudável e ter um sono de boa qualidade, mas os maximizadores de luxo têm alguns métodos mais incomuns. Um deles é a maximização de limite, que envolve a estimulação prolongada de certas partes do corpo enquanto evita realmente terminar. Como não é surpresa, não há evidências científicas sugerindo que isso aumenta significativamente ou mantém níveis mais altos de testosterona, além de uma elevação temporária que pode ocorrer após se abster de terminar por alguns dias. Então, para resumir a maximização suave, algumas das técnicas podem ser úteis, algumas são uma completa perda de tempo e outras são simplesmente perigosas ou ofensivas. A maximização intensa envolve métodos mais extremos e invasivos de aprimorar a aparência física. Algumas das maneiras mais comuns incluem tomar esteroides para melhorar os músculos, injetar hormônio do crescimento humano para estimular o crescimento muscular e alongar os ossos, e procedimentos minimamente invasivos, como preenchimentos e botox, para melhorar os traços faciais. Pode ficar muito pior do que isso, mas apenas esses métodos já podem ser bastante perigosos. Os efeitos colaterais do uso de esteroides incluem ataques cardíacos, derrames, coágulos sanguíneos, retenção de líquidos e, especificamente em homens, infertilidade, redução da contagem de espermatozoides, disfunção erétil, perda de cabelo, desenvolvimento de mamas e acne severa. Note como alguns dos efeitos colaterais são exatamente as características que o Luxmaxing tenta evitar. Quanto ao hormônio do crescimento humano, este pode ser prescrito por médicos para crianças que têm condições que podem causar baixa estatura, como doença renal crônica, síndrome de Turner e síndrome de Prader-Willi. O hormônio do crescimento humano pode fazer as crianças ficarem mais altas, mas não aumentará a altura de um adulto porque as placas de crescimento já se fundiram. O hormônio do crescimento humano também pode ser prescrito para adultos com deficiência de hormônio do crescimento e pode apoiar pessoas que estão passando por quimioterapia, mas tomá-lo sem prescrição quando não é medicamente necessário é arriscado e pode causar doenças cardíacas e diabetes, entre outras condições. Outra preocupação é como você pode obter o hormônio do crescimento humano. Isso varia em diferentes países, mas no Reino Unido, a única maneira de obter legalmente o hormônio do crescimento humano é através de uma prescrição médica, que você só pode obter para condições médicas aprovadas, o que significa que sua única opção é encontrar alguma fonte questionável que pode estar vendendo um produto questionável. Um tópico no LuxMax blog lista 3 tipos diferentes de hormônio do crescimento humano: grau farmacêutico, grau genérico de um laboratório subterrâneo e genérico chinês. Embora as versões genéricas sejam muito mais baratas, elas não são regulamentadas e, de acordo com o tópico, apresentam um risco moderado de infecção e um risco moderado a alto de convulsão. Apesar desses avisos, o tópico ainda explica exatamente como injetar hormônio do crescimento humano e sugere como encontrar uma fonte. Quanto aos preenchimentos e ao botox, esta é uma das técnicas de maximização intensa que eu não condeno totalmente, desde que seja feita por um profissional e não seja feita excessivamente. O botox tem sido usado com segurança por décadas e, embora existam possíveis efeitos colaterais, a maioria só dura até o botox desaparecer no máximo, geralmente 3 a 4 meses. Um exemplo é a petiose, basicamente uma pálpebra caída, geralmente causada pelo botox na testa. Geralmente desaparece por conta própria em algumas semanas.
Os preenchimentos também são relativamente seguros, embora sejam considerados mais perigosos do que o Botox, com um risco maior de complicações, como o bloqueio de vasos sanguíneos que pode levar à necrose da pele. Tanto o Botox quanto os preenchimentos podem não acabar tendo o efeito desejado, e enquanto os preenchimentos podem ser dissolvidos, você apenas tem que esperar até que o Botox desapareça naturalmente. Fiz Botox pela primeira vez há alguns meses para reduzir as rugas sob meus olhos em direção às bordas do meu rosto, e ficou ótimo até que novas rugas começaram a se formar perto do meu nariz. O Botox está começando a desaparecer agora e as antigas rugas estão voltando, mas as novas ainda estão aqui, então agora eu só tenho o dobro das rugas que tinha antes. E isso é um acontecimento bastante comum. Quando você paralisa um músculo, outro vai começar a trabalhar mais, o que pode criar mais rugas em uma área diferente. Quanto ao preenchimento, essas injeções podem migrar e fazer o rosto parecer não natural, especialmente quando alguém faz o procedimento repetidamente a longo prazo. Então, no geral, eu não encorajaria ninguém a fazer essas coisas, mas quando feitas por um profissional, elas são significativamente menos arriscadas do que se injetar com hormônio de crescimento humano de origem questionável. Então, se você precisa fazer algo, Botox e preenchimento são melhores do que a maioria dos outros métodos de maximização intensa. Botox e preenchimentos são frequentemente usados por maximizadores de luxo masculinos para realçar o formato do rosto, por exemplo, aumentando a maçã do rosto ou a linha do maxilar. Mas os resultados não são permanentes e podem não ser tão dramáticos quanto esperado, o que pode incentivá-los a buscar soluções mais extremas. Existem vários procedimentos cirúrgicos que podem ser feitos para mudar o formato do rosto. Estes incluem a rinoplastia, também conhecida como plástica no nariz, para mudar o formato do nariz. Osteotomia da caixa orbital, onde o osso ao redor da cavidade ocular é cortado e reposicionado para mudar a aparência dos olhos e das estruturas ao redor. Osteotomia bimaxilar, onde a mandíbula superior e inferior são cortadas e reposicionadas para corrigir mandíbulas retraídas e melhorar o equilíbrio facial. Implantes de queixo para melhorar a estrutura da parte inferior do rosto. Eu nem sabia que algumas dessas cirurgias existiam até começar a pesquisar sobre o luxmaxing, e não deve ser surpresa que elas podem ser bastante arriscadas. Como em qualquer cirurgia, há uma chance de você morrer na mesa de operação. Com procedimentos ao redor dos olhos, você está literalmente arriscando sua visão se algo der errado. Mais tarde no vídeo, vamos dar uma olhada em um exemplo real disso. A osteotomia femaxilar e outros procedimentos na parte inferior do rosto apresentam um risco de lesão nervosa, que pode resultar em dormência permanente nessa área do rosto. Como eu disse com Botox e preenchimentos, os resultados podem não ser o que você esperava, embora, ao contrário do Botox e preenchimentos, os resultados dessas cirurgias são permanentes. Se você tiver até mesmo uma chance de corrigi-lo, isso vai significar mais cirurgias arriscadas e milhares de reais a mais gastos. Uma coisa que notei ao pesquisar sobre luxmaxing é que essas pessoas parecem criar problemas para depois corrigir com cirurgia. Como mulher, nunca na minha vida olhei para um homem e pensei que ele precisava de cirurgia para mudar o formato dos olhos ou aumentar as maçãs do rosto. Claro, os chamados olhos de caçador podem ser atraentes em algumas pessoas, mas a grande maioria dos homens que eu diria que são atraentes não têm olhos de caçador. Uma mandíbula forte pode parecer ótima, mas você ainda pode parecer ótimo sem pagar milhares de libras para quebrar e reposicionar sua mandíbula. No final das contas, se alguém realmente quer fazer cirurgia estética, essa é a escolha delas. Eu sou totalmente a favor das pessoas fazerem o que as faz felizes. Mas eu acredito que essas cirurgias obscuras para corrigir problemas que eu duvido que eram problemas há alguns anos parecem mais arriscadas do que valem a pena. Além dos procedimentos faciais, também existe a cirurgia de alongamento de pernas, que envolve quebrar os ossos das pernas, geralmente o fémur ou a tíbia, e inserir uma haste de metal nelas que se estende lentamente, causando o crescimento de novo osso e eventualmente aumentando sua altura de 2 a 6 polegadas se for bem sucedido. Isso é visto como uma das cirurgias que pode fazer a maior diferença para homens com menos de 1,67 m, pois supostamente os traz para o que é conhecido na comunidade de luxmaxing como o limiar masculino visível.
No entanto, este procedimento é extremamente doloroso e você pode esperar uma recuperação lenta envolvendo meses em uma cadeira de rodas, depois com muletas, até que você consiga andar corretamente novamente, se é que você pode voltar a andar corretamente novamente. Se der errado, você pode acabar permanentemente incapacitado. Outras possíveis complicações incluem danos nos nervos, infecção óssea e artrite. Todas essas cirurgias podem dar terrivelmente errado, mesmo quando realizadas por um cirurgião habilidoso, mas uma tendência ainda mais preocupante de hard maxing é a realização de procedimentos caseiros, um dos quais é a tração facial, que segundo a wiki da Incel é uma técnica experimental de luxmaxing baseada na protração maxilar ortodôntica. O objetivo de uma protração maxilar é obter um rosto com melhor crescimento para frente. Ortodontistas têm usado protetores maxilares como o aparelho de tração reversa há décadas para tratar casos médicos como mordida cruzada, que precisam de uma protração maxilar para corrigir a deficiência maxilar. No entanto, esses dispositivos ortodônticos são usados apenas em crianças, porque estudos clínicos comprovaram que a protração maxilar é muito lenta em adultos. A tração facial envolve o uso de um puxador facial, um dispositivo composto por um aparelho ortodôntico removível fixado no arco dental superior, maxila. Um puxador externo, uma ferramenta que puxa o aparelho para a frente com a força de bandas elásticas. Então, a tração facial é um procedimento que às vezes é feito em crianças. No entanto, de acordo com minha pesquisa, os protetores maxilares geralmente são usados para tratar condições em que a mandíbula inferior se projeta para a frente, além da mandíbula superior. A maioria dos maximizadores de luxo que investiram na tração facial parece querer melhorar a recessão da mandíbula inferior, ou pelo menos mover a mandíbula inferior para a frente para uma mandíbula de aparência mais chamada masculina. Pode ser possível usar um dispositivo de tração facial para melhorar a recessão da mandíbula inferior, mas esse não é o uso mais comum desses dispositivos, então os maximizadores de luxo estão basicamente criando seu próprio método baseado na lógica de um procedimento legítimo que, em primeiro lugar, é realizado apenas em crianças e, em segundo lugar, não é usado para tratar a condição que esses maximizadores de luxo querem corrigir, o que poderia dar errado. A Incels Wiki faz referência a um artigo publicado em 2014 que visava descobrir se a má oclusão de classe 3 em jovens adultos pode ser tratada com terapia de expansão, máscara facial. Lembre-se que a má oclusão de classe 3 é onde os dentes inferiores estão posicionados à frente dos dentes superiores, o problema oposto do que os maximizadores de luxo frequentemente acreditam ter. O artigo detalha um relatório de caso de uma mulher de 19 anos que passou por tratamento por 17 meses, que incluiu 4 meses de protração por 18 a 20 horas por dia. Ao final do tratamento, seu pogônio, o ponto mais avançado do queixo, havia se movido 2 milímetros para baixo e 2 milímetros para trás, e seu lábio superior se moveu 2 milímetros para frente. Olhando para as fotos antes e depois, porém, esse resultado não é realmente perceptível. Os dentes dela parecem muito mais retos, mas não parece haver nenhuma diferença visual na estrutura do rosto dela. A própria wiki dos incels reconhece isso, citação, esse número foi suficiente para corrigir a má oclusão da mulher. Não é suficiente considerar a tração facial uma técnica satisfatória de luxmaxing, já que a cirurgia bimaxilar pode alcançar mais de 10 milímetros de crescimento maxilar para frente em 2 horas. Por volta de 2010, o agora extinto JawPaintMeTreatment.com apareceu online. Era uma única página que se abria com o seguinte texto: é possível se livrar de toda a dor na mandíbula, cefaleias em salvas, apneia do sono e neuralgia do trigêmeo em apenas 30 minutos por dia enquanto você assiste televisão ou navega na internet? Neste site, vou ensinar você a construir e usar um aparelho de tratamento de articulação temporomandibular, na maioria das vezes caseiro, que acredito que possa dar resultados melhores do que aqueles que praticam a odontologia neuromuscular. Apesar dessa introdução, parece que o proprietário do site estava realmente pretendendo melhorar a aparência estética de sua mandíbula.
Ele explicou que teve alguns trabalhos ortodônticos ruins quando era criança e que, combinado com o fato de sua mãe não ter amamentado e, em vez disso, ter dado a ele fórmula de soja, supostamente resultou em seu maxilar não crescer o suficiente e o que ele descreveu como a mordida mais bagunçada de todas. Aos 38 anos, ele decidiu colocar aparelho pela segunda vez na vida e o ortodontista teve que atender a seus critérios muito rigorosos. Ele lista uma série de coisas que a maioria dos ortodontistas supostamente está errada, porque, claro, ele sabe mais do que pessoas que estudaram o assunto por anos. Apesar de seus critérios rigorosos, ele acabou com um ortodontista que, após um ano, não estava seguindo suas ordens, então ele decidiu tomar as rédeas da situação. Aqui estão alguns trechos. Felizmente, nesse ponto, me deparei com essa técnica de puxar o rosto através do amigo mútuo mencionado anteriormente e decidi experimentar. Não apenas fecha a mordida naturalmente, sem qualquer daquelas bobagens de elásticos, mas também te dá maçãs do rosto enormes sem cirurgia, cura a articulação temporomandibular permanentemente, te dá uma bela maxila e linha do maxilar, e é a terceira dimensão na experiência NCR. Como essa técnica foi originalmente inventada em um capacete de cricket na Inglaterra, meu amigo e eu adaptamos a técnica para ser usada com capacetes de hóquei que pegamos no eBay por cerca de $40. No meu caso, comprei um capacete de hóquei no eBay e arranquei o excesso de espuma de proteção e removi as partes inúteis, como a alça do queixo. Depois, fui à loja de ferragens local e comprei 2 parafusos de máquina com meio polegada de diâmetro e 3 polegadas de comprimento, que são rosqueados ao longo de todo o eixo, juntamente com 2 porcas hexagonais e 4 arruelas. Custo total, $4. Depois fui à Staples e comprei um monte de elásticos por $2 e encontrei 2 clipes de papel espalhados pela casa. Custo total do equipamento, $46. Lembre-se, se você não tem aparelho, precisará obter um retentor com ganchos especiais na frente feitos de arame de aço pesado. Naturalmente, este é um item personalizado que a maioria dos laboratórios dentários nunca viu antes, mas pode facilmente construir para você se você explicar claramente para eles. Meu amigo que me apresentou a esta técnica não tem aparelho, então ele pediu ao dentista local para fazer uma impressão de seus dentes e enviou a impressão para algum laboratório dentário que fez isso para ele. Por favor, note que este não é o seu retentor sagrado padrão, que seria tudo o que você precisaria para puxar seu rosto, mas um aparelho removível personalizado para expandir a paleta e empurrar a maxila para a frente. De qualquer forma, como você pode ver nas fotos abaixo, eu uso os clipes de papel para prender as bandas de borracha nos meus dentes. Então eu coloco a máscara e passo as bandas de borracha pela grade e as engancho nos parafusos do capacete. A chave é que você deve sempre segurar o capacete com pelo menos uma mão durante os 30 minutos por dia que você usa o capacete, porque você deve manter o ângulo de puxar para cima. Você nunca quer puxar para baixo. Quanta força você deve aplicar ao puxar? A ideia aqui volta a usar forças biologicamente compatíveis. Se você puxar com muita força, o corpo resistirá e não mudará. Você precisa começar a puxar levemente. Lembre-se das forças leves do fio. Isso dará ao corpo o sinal para se mover nessa direção, e ele se moverá. Você só aumenta as forças quando não está mais obtendo resultados. Leva tempo para o corpo se acostumar com forças mais pesadas. Faça pressa devagar. É a força leve que move os ossos porque convence seus tecidos conectivos a liberar. O que vai acontecer? Seu maxilar virá para frente sem cirurgia. À medida que avança, os ossos ao redor de seus côndilos vão girar e a mandíbula ficará solta e cairá para frente. Portanto, você não estará apenas puxando o maxilar para frente e acabará parecendo um consanguíneo para fora. Não apenas o seu maxilar virá para frente, mas todo o seu rosto também, especialmente as suas maçãs do rosto. Então, se você não tem maçãs do rosto, você as terá com esta técnica. Todo o seu rosto virá para frente e o seu maxilar seguirá junto, eliminando a articulação temporomandibular para sempre. É absolutamente incrível o quão rápido este processo funciona e a mudança ao longo de um ano será impressionante. Muitos desses chamados problemas de autoestima são apenas não ser bonito. Conforme seu rosto melhora, sua autoestima também melhora. Atrair o sexo oposto se torna sem esforço.
De acordo com esse cara, você só precisa usar este dispositivo por 30 minutos por dia e notará resultados em uma semana, então, em 3 meses, você será uma pessoa totalmente diferente. Isso obviamente é uma total besteira. Não é possível mudar o formato do seu maxilar em 3 meses, muito menos em uma semana, com 30 minutos de pressão todos os dias. As pessoas usam o aparelho 24 horas por dia e ainda assim não veem resultados tão rápidos, então esse cara está delirando. Normalmente eu o chamaria de golpista, mas ele não está realmente vendendo nada e não havia anúncios no site, então eu não acho que ele estava lucrando com isso de alguma forma. Delirante é o que ele é. De qualquer forma, para concluir esta parte, puxar o rosto é uma péssima ideia. Provavelmente não melhorará a retração da mandíbula inferior ou aprimorará a estrutura facial em geral, e existem riscos significativos. Durante qualquer tratamento ortodôntico, você corre um risco maior de cárie dentária, gengivas inflamadas e outras condições orais. Você não pode se livrar desses riscos com soluções caseiras. A tração facial é claramente direcionada para aqueles que não têm dinheiro para a cirurgia, e ainda assim, as complicações que podem surgir ao realizar este procedimento em casa podem acabar custando muito mais para corrigir do que a cirurgia de mandíbula teria custado inicialmente. Outro procedimento caseiro, possivelmente o pior promovido dentro da comunidade LuxMaxxing, é o esmagamento de ossos. Isso é baseado no princípio da lei de Wolff, que afirma que o tecido ósseo se adapta às tensões mecânicas a que é submetido. Em outras palavras, se a carga em um osso aumenta, o osso se remodelará ao longo do tempo para se tornar mais forte. De maneira típica, os LuxMaxxers interpretaram isso erroneamente e efetivamente criaram sua própria lei baseada em zero evidências que sugerem que você pode causar o crescimento ósseo expondo-o repetidamente a traumas de força contundente. Isso geralmente é feito com um martelo ou outro objeto contundente e as pessoas repetidamente batem em suas maçãs do rosto ou mandíbula na tentativa de torná-las mais proeminentes ao longo do tempo. Não deve surpreendê-lo saber que isso absolutamente não funciona e pode causar sérios danos ao seu rosto e, possivelmente, até cegueira. Além disso, é provável que você pareça pior do que antes depois de esmagar os ossos por um longo período de time, então é contraproducente. Algumas pessoas fazem esmagamento de ossos para alterar temporariamente a aparência do rosto, devido ao inchaço, por exemplo, fazendo com que suas maçãs do rosto inchem para parecerem mais proeminentes, em vez de tentar fazer o osso real crescer mais. Se julgarmos isso pelo seu propósito pretendido, isso é muito mais eficaz do que a versão com ossos, mas por razões óbvias, ainda é incrivelmente perigoso. Algumas fontes sugerem que o esmagamento de ossos não passa de um meme e que não há prova de alguém realmente fazendo isso, mas tudo o que você precisa fazer é pesquisar no TikTok ou em outras plataformas e você encontrará inúmeros vídeos mostrando pessoas literalmente martelando suas maçãs do rosto. Se eles estão realmente fazendo isso a longo prazo pelos supostos benefícios ou apenas fazendo isso para obter visualizações, não está claro. Eu diria que a maioria das fotos de antes e depois que você pode encontrar online são editadas, ou a diferença se deve à perda de peso, ao desenvolvimento natural do rosto ao longo do tempo e até mesmo à iluminação e ângulos, não ao esmagamento de ossos, mas isso não significa que as pessoas não estão realmente tentando isso de verdade. Existem muitas postagens nesses fóruns de LuxMaxxing de pessoas procurando conselhos sobre como fazer isso ou compartilhando suas técnicas para que tudo isso seja uma piada na qual ninguém está participando seriamente. Há um influenciador chamado Clavícula que vem ganhando destaque na comunidade LuxMaxxing e ele promoveu o esmagamento de ossos e até mesmo fez isso em frente à câmera. Ele faz isso para o inchaço facial não aumentar seus ossos e ele recomenda o uso de maquiagem para cobrir qualquer hematoma que ocorra como resultado. É um personagem bastante interessante na comunidade porque ele aparentemente tem apenas 19 anos e já está bem no fundo deste buraco de LuxMaxxing. Ele começou apenas indo à academia e tomando Accutane para se livrar de sua acne, mas rapidamente acabou recorrendo a técnicas de LuxMaxxing mais extremas. Ele admite abertamente o uso de esteroides e acredita-se que esta seja a razão pela qual a maioria das pessoas acha que ele parece muito mais velho do que 19, pois ele parecia ter sua idade nas fotos que compartilhou de si mesmo antes de maximizar a aparência.
Ele até afirma que foi expulso da universidade por causa do uso de esteroides. Ele também usou hormônio de crescimento humano e afirmou que começou a usá-lo para ajudar a consertar seu tornozelo quebrado, mas que também melhorou seu maxilar. Ele postou vídeos mostrando-se injetando seu próprio rosto para dissolver a gordura em suas bochechas. Ele também fez botox e fios de polidioxanona para obter olhos de caçador, embora, felizmente, pareça que ele foi a um profissional de verdade para isso, em vez de fazer sozinho. O problema é que ele ainda não terminou. Eu até vi alguns vídeos no TikTok onde ele está conversando com outros criadores sobre fazer uma cirurgia de alongamento de pernas. Ele tem 1,88 m, ele já é mais alto que a maioria da população, e ainda assim não está satisfeito. Ele afirma que quer fazer isso para mugging, que é um termo na comunidade looksmaxing, que basicamente significa que você tem direito de se gabar por ser mais atraente e bem-sucedido. Ele também disse que faria a cirurgia para poder produzir conteúdo a partir dela, o que ele absolutamente poderia, e honestamente ele provavelmente ganharia muitos seguidores fazendo isso, mas não tenho certeza se acredito que esses são os únicos motivos. Honestamente, estou preocupada que ele possa estar sofrendo de dismorfia corporal neste ponto, e que depois de já ter resolvido os principais problemas que ele pensava ter, agora desenvolveu algum tipo de obsessão em parecer perfeito pelos padrões de looksmaxing, pelo menos. Como já mencionei anteriormente, a cirurgia de alongamento das pernas é extremamente dolorosa e a recuperação é lenta e difícil. É sinceramente desconcertante para a clavícula até mesmo considerar isso quando ele já tem 1,88 m e se ele levar isso adiante, o que vem a seguir. Ele vai continuar fazendo cirurgias perigosas e desnecessárias até se tornar uma pessoa totalmente diferente ou enfrentar algumas complicações irreversíveis. Na verdade, há outro looksmaxer bastante conhecido que já foi longe demais com a cirurgia e agora está se arrependendo. Frank Tufano começou no YouTube cerca de 9 anos atrás e grande parte de seu conteúdo anterior era discutir nutrição e promover a dieta carnívora. Ele realmente tem um site onde vende carne de gado alimentado com pasto, e outro vendendo alimentos chamados de free range, tudo, desde barras de nutrição até batatas orgânicas Russet, e ele promovia seu negócio em seus vídeos. Os primeiros vídeos do canal são, na verdade, sobre uma cirurgia de mandíbula dupla que Frank fez, mostrando o antes e o depois e explicando o processo. Ele afirma que isso não foi puramente cosmético e também foi feito para corrigir sua mordida. A cirurgia correu bem e ele ficou feliz com os resultados, no entanto, ele não parou por aí. Em novembro de 2023, Frank fez uma cirurgia cosmética para mudar a forma dos seus olhos. Ele foi ao Dr. Taban, um dos melhores cirurgiões oculoplásticos de Beverly Hills, e gastou cerca de $30 mil na tentativa de obter olhos de caçador, mas deu errado, muito errado. Pouco depois da cirurgia, ele explicou que havia alguma assimetria entre os olhos, eles estavam muito próximos um do outro e ele estava vesgo, todos problemas que ele nunca teve antes da cirurgia. Cerca de 9 meses atrás, ele postou um vídeo explicando que foi informado por alguns médicos diferentes que nada poderia ser feito para corrigir isso, e ele disse que estava incrivelmente infeliz com a ideia de que esse seria o resultado final e ele ficaria com essa aparência para sempre. O que é ainda pior, no entanto, é que a cirurgia o deixou, como ele descreveu, parcialmente cego com uma grave deficiência visual. Você pode ver isso em seus vídeos. Seus olhos estão frequentemente lacrimejantes e ele não consegue abri-los direito. Desde então, ele já fez mais de 9 cirurgias para tentar corrigir os problemas causados pela primeira. A mais recente sendo a reconstrução orbital, que ele afirma ter deixado ele com uma dívida de mais de $400 mil. Compreensivelmente, ele parece estar muito deprimido depois de tudo isso. Ele postou um vídeo após a reconstrução orbital em que disse, cito, "Eu estava esperando que eu não fosse acordar desta vez, para ser honesto. Esse era o melhor cenário, apenas ir dormir e não ter que sofrer mais." Ele parece totalmente derrotado neste vídeo, enquanto descreve a sensação de pressão que tem na cabeça, a tontura e o fato de que só pode olhar com um olho de cada vez, porque os planos de visão são realmente diferentes desde a cirurgia mal feita. Frank tem se determinado a não apenas espalhar a consciência da suposta negligência do Dr. Taban, mas também a obter compensação.
Ele alega que o Dr. Taban o coagiu a fazer a cirurgia em primeiro lugar e minimizou os riscos, levando Frank a acreditar que a pior coisa que poderia acontecer era que ele parecesse o mesmo depois. Ele diz que não tinha ideia de que sua visão poderia ser arruinada. Agora, não tenho certeza exatamente como um cirurgião coage alguém a fazer uma cirurgia cosmética, e acho que Frank provavelmente está exagerando um pouco aí. Também vale a pena notar que o Dr. Taban é um cirurgião bastante conceituado, com mais de 18 anos de experiência, e existem inúmeros depoimentos de pacientes que ficaram mais do que satisfeitos com seus resultados. No entanto, se você cavar um pouco mais fundo, também existem algumas críticas menos favoráveis. Apenas 6 dias atrás, no momento em que escrevo este roteiro, havia uma avaliação de uma estrela no Google. Aqui está um trecho. Estou escrevendo esta avaliação com o coração pesado, na esperança de proteger outros do trauma que vivenciei. Ter um trabalho feito pelo Sr. Taban foi o maior erro da minha vida. O que era para me ajudar a me sentir melhor sobre mim mesma, ao invés disso, me deixou desfigurada, emocionalmente destroçada e mentalmente quebrada. Todos os dias, desde o procedimento, eu tenho lutado para me olhar no espelho e, pior, tenho lutado para encontrar um motivo para continuar. O impacto emocional e psicológico tem sido insuportável. Às vezes, me encontrei em um desespero tão profundo que tive que lutar apenas para continuar viva. É tão sério o dano que foi causado. Esta pessoa não especifica qual cirurgia ela fez, mas esta não é a única avaliação negativa do Dr. Taban. Outra de dezembro de 2023 no realself.com foi de um homem que fez uma descompressão orbital e cirurgia de olho de amêndoa que ele afirma ter sido estragada pelo Dr. Taban. Semelhante ao Frank, ele insinua que foi pressionado a fazer a cirurgia quando tinha dúvidas. Ele até afirma ter dito ao Dr. Taban antes que consideraria tirar a própria vida se a cirurgia desse errado, e ainda assim, o Dr. Taban o tranquilizou dizendo que os riscos eram menores que 1% e que os benefícios superavam muito esses riscos. Então ele prosseguiu com isso e detalhou uma série de problemas depois, incluindo olhos de formatos diferentes, um protrudindo mais do que o outro e a esclera aparecendo quando seus olhos estão em posição de repouso. Então, Frank não é a única pessoa que afirma ter sido enganada e pressionada a fazer a cirurgia pelo Dr. Taban sem estar ciente dos riscos. Infelizmente, esses servem como lições de por que você deve pensar muito antes de fazer qualquer cirurgia desnecessária. Se algo não está quebrado, vale a pena correr o risco de consertá-lo, especialmente quando se trata dos olhos. Na minha opinião, os olhos do Frank estavam bons desde o início. Ele realmente não precisava da cirurgia, mas fez mesmo assim e agora ele está parcialmente cego. Felizmente, a mais recente reconstrução orbital correu bem, então acho que só temos que esperar e ver o que acontece. Esperamos que a visão dele possa ser restaurada no futuro. Eu queria terminar este vídeo abordando brevemente, talvez, o fenómeno mais extremo que existe dentro desta comunidade. Veja isso como maximização de luxo em estágio final. Isso é chamado de transmaxing, e como você pode adivinhar pelo nome, é o ato de transicionar para outro gênero para escapar em Seldom. Deixe-me começar dizendo que a maioria das pessoas que fazem isso não são realmente transgêneros, e a vasta maioria das pessoas trans não fizeram a transição para esse propósito. Na verdade, existem apenas alguns poucos casos que podem ser encontrados online, e honestamente, eu nem posso garantir a autenticidade deles. Então, por favor, não aplique esse fenômeno às pessoas trans reais e entenda que isso é completamente separado da comunidade trans. De qualquer forma, descobri sobre transmaxing na wiki dos incels, onde há uma página inteira dedicada a isso, apresentando estudos de caso de duas pessoas chamadas Leslie e Remy, ambos pseudónimos. Leslie nasceu homem e, como um incel autodeclarado, começou a sentir que suas partes masculinas eram inúteis porque achava impossível atrair mulheres. Ela claramente lutou significativamente com o inceldom, chegando a afirmar que considerou viajar para a Bélgica ou Suíça para fazer eutanásia. No entanto, quando ouviu falar de transmaxing, decidiu tentar isso. Ela acreditava que a transição não seria muito difícil, porque já tinha uma estrutura pequena e características um tanto femininas. Aqui está uma citação da Wiki.
Tornando-se uma mulher, ela aprendeu em primeira mão que a facilidade de acesso ao sexo era tão diferente quanto a noite e o dia entre homens e mulheres. As mulheres são estupendamente privilegiadas neste aspecto, como Leslie logo descobriu. Leslie decidiu fazer a transição porque queria experimentar esse privilégio específico feminino para si mesma. Depois de mudar de identidade de género, ela não teve dificuldades em atrair parceiros de qualquer sexo. Leslie não estava mais sozinha. Ela especificamente disse e enfatizou que nunca teria feito a transição se não fosse pela inexauribilidade do inceldom masculino. O outro estudo de caso da pessoa chamada Remy é semelhante ao de Leslie, pois ela nunca considerou a transição até bem na idade adulta. Ela nunca realmente se sentiu como uma mulher e estava confortável com seu corpo masculino. Ela afirmou que decidiu fazer a transição porque, cito, eu realmente me sentia indesejável como homem e a solidão pode fazer algumas pessoas como eu tomar medidas drásticas. A experiência de Leslie foi um pouco diferente, pois ela eventualmente começou a experimentar disforia de género antes de fazer a transição. No entanto, ela insinua que não acha que teria experimentado isso se não fosse uma incel. Também existe um subreddit com o nome Transmaxing dedicado a este tópico. Tem 4.500 membros e tende a ganhar algumas postagens a cada mês. Este subreddit destaca a diferença entre incels, que estão transmaxing, e pessoas que são genuinamente trans, e se você vasculhar as postagens aqui, encontrará vários exemplos de transfobia real, desde a minimização de questões trans até insultos diretos contra pessoas trans. Embora possa haver alguns usuários neste subreddit que realmente experimentam disforia de género, a maioria não tem e não faz ideia de como isso se sente. Eles simplesmente querem fazer a transição puramente porque pensam que será mais fácil para eles terem contato íntimo como mulher, para que não precisem mais ser incels. Essas pessoas realmente acreditam que todos os seus problemas desaparecerão se fizerem a transição para mulheres. Eles são totalmente ignorantes em relação aos problemas que as mulheres cis e as verdadeiras mulheres trans enfrentam e agem como se a pior coisa que alguém pode experimentar é a falta de contato íntimo. Uma postagem de 6 anos atrás tinha o título "Por que você deveria fazer a transição?" e afirmava que se tornar mulher transgênero é uma opção muito melhor do que viver mais 40 anos como um incel masculino. O autor da postagem é alguém que decidiu fazer a transição e estava tomando estrogênio há cerca de 6 meses no momento em que escreveu a postagem. 8 meses antes disso, eles tentaram ser gays por algum tempo, então parece que estavam apenas experimentando tudo o que podiam pensar que acreditavam que os faria ter relações sexuais. Como uma declaração de isenção de responsabilidade na postagem, eles escreveram: "Antes de tudo isso, eu me identificava completamente como um homem, um tipo de mentalidade interna de homem macho, muito heterossexual, e coisas gays simplesmente não faziam nada por mim. Foi apenas por desespero e por ter as características certas que tentei essa transição de gênero." Por características certas, quero dizer que eu tinha apenas 1,72 m de altura e um pênis ereto de 6 cm e 8 mm. Além disso, todos os meus traços faciais são femininos e eu era bastante bonita mesmo como um homem. Com 10 centímetros a mais na minha altura, eu poderia ter sido um normie ou até mesmo um Chad Light, mas a realidade às vezes é cruel. Desde que comecei a tomar hormônios, perdi um pouco de altura, então agora estou mais próxima de 1,70 m, um verdadeiro homem pequeno se eu decidir voltar a ser homem. Isso também mostra como a transmaxing é tão diferente das pessoas que realmente são trans. Uma mulher trans não falaria tão casualmente sobre a possibilidade de, citando, voltar a ser homem. Na realidade, a maioria desses transmaxers provavelmente voltaria a ser homem num piscar de olhos se pensassem que tinham uma chance de não serem incels como homens cis. Mas é preocupante como o original póster parece estar levando tudo isso tão levemente. Original Poster continua a explicar alguns aspectos não seguros para o trabalho de sua experiência durante o processo de transição, e então diz, citando: "Estou sem palavras, aproveitando minha experiência com hormônios femininos. Eu ainda odeio mulheres, cozinheiros e shads, este é o ponto de virada para mim.
Se eu não parar agora, provavelmente acabarei estéril e incapaz de quebrar essa intensa dependência de hormônios femininos e de homens. Concluir a transição exigirá trabalho, mas leva a uma vida de felicidade. Não terminar significa voltar a um inferno depois de experimentar um paraíso celestial, algo que eu nunca poderia ter imaginado. Eu realmente não sei o que mais dizer sobre tudo isso, além de que é absolutamente bizarro e, infelizmente, tem o potencial de criar mais transfobia no mundo, apesar do fato de que essas não são realmente pessoas trans, porque a maioria não experimentou realmente a disforia de gênero. Até mesmo a maioria dos incels não parece ver a transmaxing como uma opção realista, mesmo que sintam que não têm outras opções, e como eu disse antes, há muito poucas pessoas nesta comunidade que afirmam ter realmente feito a transição para escapar raramente. A maioria parece estar apenas interessada na possibilidade disso. Não me surpreenderia se fosse apenas uma fantasia para alguns deles neste subreddit. A maneira como alguns dos posts são escritos é um pouco inadequada e me faz questionar se esses incels estão apenas se satisfazendo com a ideia de que isso seja uma maneira de não ser mais um incel. De qualquer forma, quanto ao Luxmaxing em geral, enquanto eu entendo totalmente querer mudar pequenas inseguranças que você tem, isso vai muito além disso para um nível perigoso. Uma coisa é ir à academia para melhorar seu físico e outra é fazer cirurgia para mudar o formato dos seus olhos. O preocupante é que a maioria dos Luxmaxers não começa com os métodos mais extremos. Eles começam malhando, então quando eles têm um bom nível de músculo, começam a escolher outras coisas para consertar, que nem mesmo são um problema. As pessoas não percebem que é um terreno escorregadio, até que já tenham escorregado por ele. Há uma razão pela qual é um conselho clichê dizer que você deve aprender a aceitar suas inseguranças, porque isso é importante. Se você não consegue ser relativamente feliz consigo mesmo antes da cirurgia, provavelmente não vai estar feliz consigo mesmo depois. Você pode resolver um problema, mas então outro aparecerá que você nunca havia notado antes. A pior parte é que existem tantos adolescentes nesta comunidade que já começaram a maximizar o luxo e planejam fazer cirurgia estética assim que completarem 18 anos. Por mais que eu gostaria de dizer que espero que essa tendência diminua, infelizmente as pessoas sempre serão inseguras sobre sua aparência, então isso provavelmente veio para ficar. Eu ficaria interessada em ouvir suas opiniões nos comentários, além de quaisquer sugestões que você possa ter para um futuro vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor considere curtir e se inscrever. Um enorme agradecimento aos meus membros do Ko-fi e membros do canal, cujos nomes estão na tela agora, eu realmente aprecio o seu apoio. Obrigada por assistir e te vejo na próxima vez em um novo vídeo.